Havendo nome legal, declara aberta a sessão deste 26/6/2018. TRRN, ato da sessão anterior, aprovada. Expediente, não temos. Ordem adicional, recurso eleitoral 35492, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, prestação de contas da 78ª Zona Eleitoral Santa Cruz, recorrente Luiz Antônio Lopes Silva. Luiz Antônio Lopes Silva. Tem mesa, excelência? Vossa Excelência tem a palavra. Tem mesa, presidente. Pois não. O recurso identificado. O candidato a vereador Luiz Antônio Lopes Silva, no município de Jaçanã, eleições de 2016, recorre da decisão do juiz que desaprovou sua prestação contábil. Aduz que não foi notificado para se manifestar acerca das irregularidades elencadas no parecer. Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença por violar o direito de ampla defesa e contraditório. Outro sim argumenta que apenas recebeu doação do fundo partidário e, pelo princípio da razoabilidade, a prestação de contas deve ser aprovada. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Assim está relatado e eu passo ao voto, considerando que o voto está todo acessível aos demais e eu vou destacando os pontos específicos. No caso, em apreço, a equipe técnica da 68ª Zona Eleitoral emitiu o relatório preliminar, sugerindo a baixa dos autos para sanar as falhas detectadas. No item 1.1 do relatório, destaca a ausência de abertura de conta bancária para movimentação de outros recursos e o respectivo extrato bancário. O candidato foi intimado para apresentar explicações e documentos acerca da referida irregularidade. Aqui eu já demonstro que ele foi notificado. Ele diz que não tomou ciência, mas teve a oportunidade sim de se manifestar. Nas análises posteriores, não surgiram fatos novos que justificassem nova manifestação do candidato, afastando o argumento do recorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O processo seguiu seu trâmite normal, logo inexiste nulidade da sentença. No mérito, a regra prevista no artigo 7º da Resolução 23463 define que os partidos e candidatos são obrigados a abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Quanto ao item ausência de extratos bancários, em observância ao artigo 48, segundo A, da mesma resolução, a irregularidade é dotada de considerável gravidade, porquanto obsta ao efetivo controle das contas do candidato. Ademais disso, cumpre salientar que o candidato sequer realizou a abertura de conta bancária específica, providência obrigatória, ainda que ausente arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 7º, caput e parágrafo 2º da resolução já citada. A esse respeito, cumpre destacar que o não recebimento de outros recursos não tem o condão de afastar as irregularidades citadas, porquanto tais providências se revestiam de indiscutível importância. Transcrevo decisão a respeito e prossigo dizendo: a abertura de conta bancária possibilita à Justiça Eleitoral a aferição de irregularidade de movimentação financeira de campanha, sendo obstada na espécie diante da ausência de abertura de conta e consequente ausência de extratos bancários. Logo, pelo contexto dos autos evidenciadas irregularidades que comprometem sobremaneira a movimentação contábil em exame, a desaprovação das contas à medida que se impõe, não sendo o caso de serem aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em face do exposto, eu voto em consonância com o parecer da Procuradoria por desprover o recurso, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Ainda da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, o recurso eleitoral 35621, da 17ª Zona Eleitoral Lages, também prestação de conta, órgão de direção partidária, recorrente Partido da Mulher Brasileira. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só para registrar minha suspeição nesse processo, doutor, do município de Lages. Doutor Vladimir. Pois bem, o partido aqui, portanto, é a prestação de contas do partido. Alega que não movimentou recursos financeiros na campanha eleitoral,
tendo apenas recebido uma doação estimada em dinheiro, não haveria obrigatoriedade na abertura de conta bancária. A matéria tem muita semelhança com a que acabamos de julgar. Pugna pela reforma da sentença para aprovar as contas, e a Procuradoria emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. Passando ao voto, vou fazer referência apenas aos pontos em debate, senhor presidente. O demais é a fundamentação que somos obrigados a inserir no voto. O município de Lages RN não incide na exceção prevista para o quarto do mencionado dispositivo, que está transcrito no voto, aplicando-se, pois, a regra prevista no parágrafo 2º, ou seja, da obrigatoriedade de abertura de conta específica, independentemente de arrecadação e ou movimentação de recursos financeiros. Não prosperam, portanto, as razões recursais de inserção de responsabilidade na abertura de contas de campanha, simplesmente pelo fato de, supostamente, não ter havido movimentação financeira. Além disso, da ausência das contas decorre a ausência de extratos bancários, os quais poderiam comprovar a tese recursal de que, efetivamente, não houve dita movimentação. O vício em exame limita, indiscutivelmente, o poder fiscalizador da Justiça Eleitoral, impedindo a aferição da integralidade dos recursos arrecadados e despendidos na campanha, constituindo-se em irregularidade insanável, conforme já decidido por esta Corte, que está a decisão transcrita também no voto. Pelo contexto dos autos, evidenciadas irregularidades que comprometem sobremaneira a movimentação contábil em exame, a desaprovação das contas é medida que se impõe, não sendo o caso de aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quanto à penalidade de suspender o repasse de cotas do fundo partidário prevista no artigo 8º, 3º, parágrafo 2º e 5º da Resolução 23463 de 2015, fixo no prazo de 4 meses, seguindo os posicionamentos adotados por este regional ao julgar, respectivamente, em 11 de 7 de 2017, a prestação de contas 194,77 da relatoria de Luiz Gustavo Schmidt, e em 27 de 6 de 2017, a prestação de contas 197,32 de minha relatoria, nas quais as irregularidades detectadas guardam similitude com as do caso em exame e cujas emendas foram antes transcritas. Ante o exposto, em consonância com o parecer do órgão técnico e da Procuradoria Regional, voto por desaprovar a prestação de contas apresentada pelo Partido da Mulher Brasileira do município de Lages, referente às eleições de 2016, com a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, nos termos do artigo 68, parágrafo 5º da Resolução TSE 23463 de 2015. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Sem divergência, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor André, já está ok? Então, agora o recurso eleitoral 181, de Aldo Rodrigues, 47ª Zona Eleitoral, pendências, da relatoria do juiz André Luiz Medeiros Pereira, onde é recorrente coligação Aldo Rodrigues, seguindo em frente, recorridos Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, Jonas Augusto de Souza e Magnus Roberto Assis de Medeiros Sobrinho. Cassação de prefeito, vice-prefeito. Representação, pedido de declaração de inelegibilidade. Vossa Excelência tem a palavra. Não tem pedido de sessão oral? Não tem. Processo adjudicado de Vossa Excelência. Tratamos aqui de muito mais matéria processual do que de mérito, mas vamos abreviar o quanto possível. Na inicial, foram alegadas as seguintes contas vedadas: realização de despesas antes da abertura da conta bancária e após o encerramento da campanha eleitoral, captação de recursos de fonte vedada, omissão de gastos com a realização de comícios e com publicidade, santinhos e carro de som. A sentença, o juiz, o qual entendeu que o prazo para ajuizamento teria se encerrado em 21 de dezembro de 2016, pois a diplomação ocorreu em 6 de dezembro do mesmo ano e a representação em análise foi proposta em 9 de janeiro de 2017. Foi proposta em parte de declaração, feito o recurso, apresentada contra razões. A Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para afastar a decadência
e aplicação da teoria da causa madura, julgar o mérito. No mérito, manifestou pela improcedência da representação. Na sessão dia 17 de abril de 2018, o julgamento do processo foi convertido em diligência para que as partes fossem ouvidas pela preliminar suscitada em sessão pelo doutor juiz Vladimir Capistrano sobre a falta de interesse processual, sob o fundamento da impossibilidade de se impor sanção aos candidatos não eleitos aos cargos majoritários. Sem manifestação de recorridos, foi dada a nova ficha dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse processual em relação aos candidatos aos cargos majoritários, salientando persistiu o interesse quanto ao candidato Marcos Roberto de Assis Medeiros, sobrinho, eleito ao cargo de vereador. Ou seja, de todos estes representados, sobrou apenas apreciar o mérito com relação a Marcos Roberto de Assis Medeiros, conforme opina o Ministério Público. É o relatório, presidente. Em discussão, aprovado, excelência. Pode votar. De início, temos que apreciar a decadência, que já é uma matéria consolidada nesta corte, que com o recesso forense, né, terminando em 6 de janeiro, o termo final para o prazo decadencial passou para o dia 9 de janeiro de 2017, primeiro dia útil seguinte ao recesso, quando foi ajuizada a representação, e eu estou que justamente a sentença acatou esta decadência, né, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votando pelo afastamento da decadência com a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau. Todos acompanham o relator? Senhor presidente, para eu entender melhor a questão, eu não tenho lembrança de ter julgado a matéria e até um esclarecimento de fato. Durante o recesso forense, não há possibilidade de ajuizar a demanda? Não tem expediente? Não tem expediente e Nem também plantão? tem a questão do expediente quando é diferenciado, né? E há aquela questão de quando o expediente é diferenciado, né? Só para contextualizar para o doutor Almiro, essa matéria ela foi trazida a debate na Corte a primeira vez, inclusive no mandato de segurança da minha relatoria, em que eu votava pelo reconhecimento da decadência em razão de que havia possibilidade de protocolo durante o recesso forense, porque todos os dias do recesso tem protocolo aberto. No entanto, fui vencido, se não me engano, 5-1. Na época, acho que a doutora Berenice acompanhou o meu entendimento, e a Corte assentou o entendimento de que encerra-se no dia, mas prorroga para o primeiro dia após o fim do recesso, ou seja, no caso de 2018 para 9 de janeiro. Seria uma prorrogação. É, a prorrogação do termo final. Não haveria suspensão de prazo, haveria prorrogação do termo final. Eu fui vencido nessa matéria, a Procuradoria Eleitoral tem parecido no sentido do meu voto, mas está se submetendo ao entendimento da Corte, que é o que está acontecendo comigo também. Continuo com o meu entendimento, até porque havia uma resolução do tribunal que fixava isso expressamente, que esses prazos não se prorrogariam. Mas decadência, né? Como? O prazo é decadencial. Exato. A princípio não prorroga. Mas como a Corte, naquela assentada, fixou esse entendimento e de lá para cá confirmou em todas as oportunidades, eu tenho me rendido ao entendimento da Corte, só fazendo a ressalva do meu ponto de vista pessoal. Eu vou fazer a mesma ressalva, doutor Vladimir, e acompanhar o relator. Então, eu também, presidente, estou ressalvando o meu ponto de vista pessoal, como já assentado, e acompanhando o relator. Senhor presidente, eu também não participei do julgamento anterior, das discussões, mas após ouvir o relatório, eu acompanho o relator e participo do julgamento. Todos então acompanham o relator? Com relação à preliminar, né? Pois não. Estou seguindo, excelência. Então, senhor presidente, uma vez afastada a decadência que foi declarada em sentença e declarada a nulidade da sentença, passamos ao julgamento do mérito, aplicando a teoria da causa madura. Pois não. E apreciar a preliminar de falta de interesse processual que foi suscitada em sessão. Conforme relatado, o presente processo foi convertido em diligência a fim que as partes fossem ouvidas sobre a preliminar de falta de interesse processual dos candidatos não eleitos aos cargos majoritários, suscitada por ocasião do julgamento do Dr. Juiz Vladimir Capistrano. A preliminar deve ser acolhida, adotando como razões de decidir a fundamentação do parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral, que transcrevo aqui para Vossas Excelências, disponível no sistema de computação.
E desse modo, senhor presidente, já a matéria aqui já está realmente, foi muito bem levantada a preliminar pelo doutor Vladimir Capistrano, e ficando, acolhendo essa preliminar, afastando pela impossibilidade de aplicação da sanção aos candidatos não eleitos, restando, no caso, somente o vereador, o Marcos Roberto de Assis Medeiros. E assim eu acolho a preliminar, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com relação ao recorrido Jaqueline Vieira Xavier da Costa Medeiros, Maria das Virgens de Lima Nascimento e Jonas Augusto de Souza. Eu até lembro agora que 2 dos presentes não participaram do início do julgamento, né? Mas o doutor Capistrano levantou a preliminar que a sanção não poderia ser aplicada aos candidatos não eleitos, e eu estou trazendo aqui, concordando com, como não teve a preliminar suscitada, não foi pelo relator, nem pelo Ministério Público, foi dado vista ao Ministério Público mais uma vez, que acatou a preliminar, e eu também estou acatando a preliminar suscitada pelo doutor Vladimir. Todos acompanham o relator? Então, senhor presidente, resta o mérito com relação a esse candidato, Marcos Roberto de Assis Medeiros, sobrinho, eleito ao cargo de vereador, passando a análise do mérito ilícito a ele atribuído, consistente na omissão de gastos com santinhos apreendidos no dia da eleição, nos quais constavam os candidatos recorridos Jaqueline Xavier Medeiros e Marcos Roberto de Assis Medeiros, em conjunto a foto dos dois no santinho. Como afinado pela Procuradoria Regional Eleitoral, na jurisprudência do TSE deste tribunal, para a caracterização dos delitos previstos no artigo 30A, é indispensável, em razão da gravidade das penalidades aplicadas, a presença de provas incontestes, robustas e conclusivas dos atos praticados. Cabe destacar que o recorrente, ao propor a ação, deixou de arrolar testemunhas ou solicitar qualquer produção de provas a fim de fortalecer a tese apresentada. Inclusive, eu posso acrescentar que a juíza deu um despacho intimando as partes para que se manifestasse com o interesse de produzir mais provas, e ninguém requereu qualquer produção de prova. A fragilidade probatória é constatada em relação à alegada omissão da despesa com publicidade. Consta dos autos exclusivamente a narrativa da inicial de que foram apreendidos no dia da eleição santinhos, com a propaganda conjunta dos candidatos recorridos, que teriam sido omitidos na prestação das contas. Tais fatos, contudo, sem a juntada de documentos ou requerimentos de produção de prova, não demonstram de forma robusta e inconteste o ocorrido e sua gravidade para a aplicação da sanção postulada. Com essas considerações, e acrescento também que ele pede somente com relação, ele pede junta somente a prestação de conta da candidata ao pleito majoritário. Então, me parece que o vereador foi incluído porque o santinho era o conjunto, mas não há nenhum pedido de prova com relação direta ao candidato eleito a vereador Marcos Roberto de Assis Medeiros. Portanto, senhor presidente, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo provimento do recurso para afastar a decadência e, aplicando o parágrafo 4º do artigo 1013 do CPC, julgar a representação improcedente por insuficiência de provas. É como voto. Sem divergência? Acompanho o relator. Com o relator. Todos com o relator. Então, unanimidade do do relator. Agora temos a petição do processo judicial eletrônico 0600-119-18, município Natal, da relatoria de juiz Zé Dantas, ação de, aquela hipótese simples, de justificação de desfiliação partidária de vereador. Peticionante, Iraguaci Araújo de Almeida de Souza, e peticionário Patriota, Pátria Regional, do PJE. Alguém? Desembargador, o processo está em presença, o processo está em mesa. Agora o advogado atravessou uma petição pedindo um adiamento. Sim, pois não. Para a próxima pauta. E eu deferi Pois esse não. pedido dele e já peço a inclusão na próxima pauta, Na próxima pauta. que será quinta-feira próxima. Pois não. Então, É só declarar não mesa que não precisa nem publicar. Exatamente. perfeito. Então não há mais processo em mesa para julgamento. Declaro encerrada a sessão. Foi mais rápido que pulseira de coelho.